Surpreendentemente, o Estado português decidiu lançar um apoio às famílias portuguesas para que possam tornar as suas casas mais eficientes do ponto de vista energético, através de um programa que designou edifícios mais sustentáveis. Quem é que se pode candidatar? Todas as pessoas individuais que possuam uma casa, que sejam proprietários de uma casa que tenha sido construída até ao limite do dia 31 de dezembro de 2006. Ora, isto significa que todas as casas que foram construídas a partir dessa data não podem ser incluídas neste programa. E será que este apoio é válido para todo o país? Não. Na realidade, este programa foi concebido apenas para Portugal continental. Ou seja, as ilhas Madeira e Açores não estão contempladas. Porquê? Não sei. Mas certamente haverá um fundamento para essa exclusão. Que tipo de obras então eu posso fazer em minha casa que possam ser abrangidos por este programa e por estes incentivos que o Estado português decidiu nos conceder? São várias as obras. Comecemos, por exemplo, pelas janelas, ou seja, substituição de caixilharias, janelas e portas. Isolamentos térmicos, o isolamento de telhados ou terraços, ou de paredes exteriores, o mais conhecido capoto, as lames rochas, todos esses trabalhos são abrangidos por este programa. Sistemas de aquecimento e ou arrefecimento ambiente e produção de água quente sanitária. Estamos a falar então em quê? Bombas de calor para a produção de água quente sanitária, sistemas solares térmicos para a produção de água quente sanitária, caldeiras e recuperadores a biomassa, ou seja, caldeiras a lenha, caldeiras a pellets, recuperadores a lenha, recuperadores a pellets. E aqui não refere, mas provavelmente também a ar-condicionado. Se realmente dizem que são sistemas de aquecimento e ou arrefecimento é ar-condicionado. São bombas de calor, provavelmente sim, o ar-condicionado também poderá estar contemplado neste programa. Não é específico, mas eu acredito que sim. Instalação de sistemas com painéis solares fotovoltaicos para a produção de energia elétrica é também um dos investimentos contemplados neste programa, e também trabalhos que visem a eficiência hídrica, que é aqui concretamente a substituição de torneiras, de autocolismos que possam poupar água, torneiras de lava-louça, fluxómetros, etc. Tudo o que tem a ver com o consumo de água em casa. E finalmente, a incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base natural, fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática. Enfim, isto já sai um bocadinho fora da minha praia, não me vou pronunciar muito sobre isto, mas eventualmente poderá haver também situações que possam ser contempladas por esta pessoa. Então, a partir de quando é que nós podemos apresentar as nossas candidaturas? A partir do dia 7 de setembro de 2020 já podemos apresentar as nossas candidaturas. E até quando podemos apresentar essas mesmas candidaturas? Este programa foi previsto para ser executado durante o ano de 2020, o que falta do ano de 2020, e para durante todo o ano de 2021. Ou seja, qualquer candidatura pode ser apresentada até o dia 31 de dezembro do próximo ano, 2021. Então, e quais são os valores que o Governo, que o Estado português dotou para este programa?
Bem, na totalidade este programa tem uma dotação de 4.500.000 euros, distribuídos por 1.750.000 euros para o ano 2020 e 2.750.000 euros para o ano de 2021. Será interessante também saber, e muito importante, como é óbvio, quanto é que o Estado português, ou seja, quanto é que este programa vai dar de incentivo às obras que decidimos fazer em casa, aquelas obras que já definimos quais são. Ora bem, o programa paga até 70% do valor do investimento, mas com um determinado tipo de limites. Vamos ver quais são. Para janelas eficientes, que terão de ser de classe A+, o limite do financiamento é 1.500 euros. Ou seja, o Estado paga até 70% no máximo de 1.500 euros. Para os isolamentos térmicos, a dotação para coberturas ou pavimentos exteriores e interiores, 1.500 euros. Para as paredes exteriores, o nosso capoto ou interiores, ladures e lãs de rocha, etc. por aí fora, até 3.000 euros. Sistemas de aquecimento e arrefecimento, vejam como é que se divide. Para bombas de calor, 2.500 euros. Sistemas solares térmicos, painéis térmicos para a produção de água quente sanitária, até 2.500 euros. Caldeiras e recuperadores a biomassa, 1.500 euros. Caldeiras elétricas acopladas a outros sistemas renováveis, isto enfim não me parece muito comum, mas tem uma dotação até 750 euros. Mais uma vez a questão do ar-condicionado aqui não é referido, provavelmente entrará aqui na dotação das bombas de calor. Acredito que sim, que mais uma vez acredito que seja possível. Painéis fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos para a produção de energia elétrica, até 2.500 euros. Aquelas alterações das torneiras, dos autocolismos, até 500 euros. E aquelas coisas da incorporação de biomateriais nas nossas casas, soluções de arquitetura bioclimática, até 3.000 euros. Neste momento deve estar a questionar-se. Provavelmente, muitos de nós acabámos de fazer investimentos dentro desta área, dentro deste setor, há um mês atrás, há 2 ou há 3. Será que podemos apresentar uma candidatura para recebermos incentivos desses investimentos feitos? Não. O incentivo, o programa só é válido para trabalhos que sejam faturados a partir do dia 7 de setembro de 2020. Ora, todos os trabalhos que foram executados antes e faturados antes não podem ser contemplados. Outra dúvida que será interessante esclarecer é: o tal incentivo dos 70% cobre o valor do IVA faturado na prestação do serviço ou do fornecimento? Também não. O valor do IVA está excluído do incentivo, ou seja, os 70% têm que ser calculados pelo valor da fatura do recibo sem a incorporação do IVA. Em resumo, como é que as coisas se devem passar? Bem, primeiro, terá que fazer uma consulta ao mercado para obter, naturalmente, orçamentos de todos os trabalhos, todas as obras que vai pretender executar. Depois vai adjudicar esse trabalho, o trabalho será executado e depois do trabalho executado, a empresa prestadora do serviço ou do fornecimento vai fazer a fatura. E o senhor vai ter que pagar essa fatura para que a empresa lhe possa emitir um recibo comprovativo que o trabalho, que a obra foi realizada e que foi paga. Portanto, não há dúvidas aqui. Os consumidores, quem se apresentarem a candidatura, quando mandarem fazer o trabalho, ele vai ser faturado e vai ter que ser pago.
A partir daí, com esse documento, com a fatura do fornecedor e outros documentos que eu vou enumerar a seguir, é que é formalizada a candidatura. A primeira coisa a fazer é acedermos ao portal do Fundo Ambiental, que tem como endereço www.fundoambiental.pt e aceder a um formulário e preenchê-lo. O formulário é relativamente simples. Só que juntamente com esse formulário vai ter que acrescentar, vai ter que anexar uma quantidade de documentos. Vamos ver quais são. Neste caso específico, vou-me limitar à área que é da minha especialidade, que é a área da climatização, do aquecimento e do arrefecimento. Então vejamos. Em relação a si, que é o autor da candidatura, ou seja, o beneficiário do incentivo, o senhor terá que juntar o seu número do cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Vai ter que acrescentar, anexar uma certidão de não dívida à autoridade tributária e também uma certidão de não dívida à segurança social e também um comprovativo do seu nível. Este aqui é importante e vamos já ver porquê. Em relação à sua casa, vai ter que anexar o certificado energético quando for aplicado. Para moradias, para casas inferiores, a de construção inferior a 2006, não havia certificado energético, portanto não será necessário, mas terá que anexar, terá que juntar a caderneta predial, a licença de habitabilidade da casa e lá está aqui a fatura e o recibo do fornecedor que comprovam a execução do trabalho e que comprovam também que o senhor efetuou o pagamento. E outra coisa muito importante, terá que também que anexar duas fotografias. Uma tirada antes do trabalho ser feito, e olha que isso é uma coisa que se calhar convém fazer desde já, porque o trabalho não está feito ainda, e depois uma outra fotografia do mesmo local onde aparece o trabalho executado. Em relação ao trabalho propriamente dito, aos equipamentos, à empresa que o senhor vai escolher para fazer o trabalho, há também aqui requisitos a cumprir. Primeiro, terá que comprovar, através de etiquetas energéticas, que os equipamentos que incorporou têm classe energética A+. No caso de bombas de calor ou ar-condicionado, terá que provar que a empresa que executou o trabalho tem uma certificação para o manuseamento de gases fluorados. Apenas empresas certificadas podem fazer instalações de equipamentos frigoríficos, ou seja, das vulgares bombas de calor ou de equipamentos de ar-condicionado. No caso de instalações de painéis solares, terá que a empresa provar que tem um técnico instalador inscrito e reconhecido na Direção-Geral de Energia e Geologia. Ok? Neste momento o formulário está preenchido, estão recolhidos todos os documentos exigidos para formalizar a candidatura e ela é sujeita à apreciação. A partir do momento que é aprovada, o Estado português vai calcular o incentivo que tem direito e vai-lhe fazer uma transferência bancária desse valor para a sua conta. E veja então aqui porque é que é importante o tal comprovativo do nível que vai ter que enviar também. O Estado vai depositar o dinheiro diretamente na sua conta. E agora poderão os mais céticos fazer a pergunta: será que é possível que a minha candidatura seja aprovada e eu não venha a receber o incentivo? Na realidade dá. E a razão é se o dinheiro acabar. Vejam, falei há pouco sobre a dotação para este ano, 1.750.000 euros, e para o ano 2021, 2.750.000 euros. Quando o dinheiro acabar, acabou. Portanto, não vai haver direito à indemnização. E isso, naturalmente, é um risco. Obriga-nos
a provavelmente tentar acelerar o processo para sermos dos primeiros a apresentar a candidatura. Mas existe realmente um risco de o processo poder estar todo direitinho, poder ser aprovado e realmente não vir o dinheiro. Enfim, para quem já decidiu, para quem já tinha decidido fazer este tipo de investimento, penso que é um investimento perfeitamente seguro. Já tinha decidido gastar o dinheiro, vai fazer a candidatura, vai receber um incentivo, é excelente. Para quem eventualmente tomar a decisão de fazer este investimento apenas porque realmente existe este programa, este incentivo, pode ser um pouquinho arriscado, porque não sabemos bem qual vai ser a velocidade com que o programa, vamos dizer, com que as verbas se vão esgotar. É naturalmente muito importante acompanhar a informação que provavelmente será disponibilizada vamos dizer, do gasto e da percentagem de gasto do programa, para sabermos se realmente iremos ter condições para receber esse mesmo incentivo.